Bom, na aula de hoje nós vamos falar de sistemas a eventos discretos, os SEDs. Vamos começar com a definição de sistema. O sistema é uma combinação de componentes que executa uma tarefa que não pode ser executada por nenhuma das partes individualmente. Então, na definição de sistema, nós temos a ideia de combinação de componentes executando uma tarefa. Então, diversos exemplos de sistemas a gente pode dar aqui. Tem motor, carro, avião, computador, uma conta bancária, um armazém, onde se estoca produtos, vários outros sistemas biológicos, sistemas mais abstratos, como sistemas econômicos. E um sistema tem entradas e ele tem saídas. Aqui eu estou considerando que ele tem M saídas. Então, um sistema responde às entradas, provocando, então, esses estímulos são os Y de da Y1 até o YN. Se eu quero trabalhar com o sistema, a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar um modelo matemático para esse sistema. Se eu quero fazer uma análise, se eu quero fazer síntese de controladores, eu tenho que encontrar um modelo matemático que vai descrever essa relação das entradas com as saídas. Então, vamos considerar aqui um exemplo, o circuito RLC. Vamos supor que a entrada desse sistema é uma tensão U. E a saída, eu vou considerar que é a tensão sobre o capacitor Y. Então, aqui eu tenho uma fonte de entrada e a tensão do capacitor é a saída. Quando eu coloco a fonte de entrada, isso vai gerar uma corrente. E aí eu tenho, então, como descrever matematicamente esse sistema usando lei das malhas de Kirchhoff. Então, eu tenho aqui uma malha, eu tenho que U é igual a RI, que é a queda de tensão no resistor, mais LDI dt, mais o Y dt. Tenho também que o I é C dy dt, que é a corrente que passa no capacitor e ser derivada da tensão no capacitor. Eu posso descrever esse sistema por uma equação diferencial, fazendo como? Eu vou substituir o I por C dy dt aqui na equação e vou obter essa equação aqui, que é a equação de U de t, que é igual a RCY ponto mais LCY2 pontos mais o Y de t. O Y ponto é a notação que eu estou usando de derivada do Y. Y2 pontos, então, é a segunda derivada de Y em relação ao tempo. Se eu reorganizar, eu tenho, então, essa equação daqui, que é uma equação diferencial de segunda ordem, que descreve a relação entrada e saída do meu circuito RLC. Então, nesse caso, o sistema é descrito como uma equação diferencial. Uma vez obtida a equação diferencial, eu tenho duas formas de abordagem diferentes, uma pelo domínio da frequência, outra é o domínio do tempo. No domínio da frequência, eu poderia aplicar a transformada de Laplace, considerar condições iniciais nulas e fazer relação y de s sobre u de s, sendo y de s transformado em Laplace do y de t, u de s transformado em Laplace do u de t, e aí acharia a função de transferência. Ou posso também fazer uma representação no espaço de estados desse sistema. Bom, para fazer isso, primeiro a gente tem que saber qual é o conceito de estado, né? O estado do sistema dinâmico, em um instante de tempo t0, é o conjunto de informações que, junto da informação da entrada u de t, para todo t maior que t0, é suficiente para determinar unicamente a saída y de t para todo t maior ou igual que t0. Ou seja, é a informação que eu tenho que ter em um instante de tempo para, com o conhecimento da entrada do sistema, a partir daquele instante de tempo, eu ser capaz de determinar o y de t. Ora, numa equação diferencial, eu tenho que encontrar as condições iniciais para poder resolver essa equação diferencial. No caso aqui do circuito RLC, eu poderia escolher x1y, x2 y ponto. Se eu conhecer y de t0 e y ponto de t0, eu sou capaz de resolver essa equação diferencial. Então, uma escolha possível para as variáveis de estado é x1 igual a y, x2 igual a y ponto. E uma vez definidas as variáveis de estado, eu posso encontrar uma representação do espaço de estados, que tem essa forma, para um sistema linear invariante no tempo. A representação do espaço de estados. Eu tenho A, a matriz de estado, B, o vetor de entrada, C, transposto o vetor de saída. Aqui está transposto porque eu estou supondo o vetor coluna, então, como eu quero escrever o vetor linha, estou botando o transposto e D, o termo de transmissão direta. Ela, equação de estado, a gente vê que a gente tem que escrever a derivada da variável de estado em função de variável de estado e da entrada. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar as equações do x1 ponto e x2 ponto. x1 ponto é igual a y ponto, que eu já sei que é igual ao meu x2. Essa equação está resolvida, eu consegui escrever a derivada de x1 em função
de variável de estado. Agora tem que escrever a equação do x2, ponto, ou seja, derivada do x2. A derivada do x2 é y, 2 pontos. E essa equação eu tenho como resolver pela equação diferencial do sistema. Porque eu sei que y, 2 pontos é igual a menos r sobre l, y ponto, menos 1 sobre lcy, mais 1 sobre lcu. Como y ponto é x2 e y é x1, então, eu tenho como escrever que y, 2 pontos, é igual a menos r sobre l x2, menos 1 sobre lc x1, mais 1 sobre lcu. Pronto, escrevi então x2 ponto em função de x1, x2 e de 1. Agora, basta eu colocar na forma matricial e encontrei a equação de estado. x1 ponto, x2 ponto, botando na forma de vetor, é igual a matriz A, que é essa aqui, 0, 1, menos 1 sobre lc, menos r sobre l, mais o vetor B vezes U. E y é igual ao vetor C transposto vezes x. E a gente diz que isso é uma representação no espaço de estados. Se é no espaço de estados, eu teria que formar o espaço de estados. O que é o espaço de estados? Eu vou lá e formo um espaço cujos eixos, são as variáveis de estado. De forma que cada ponto nesse espaço de estados é o estado do sistema. Supondo que tudo é possível, ou seja, teoricamente qualquer estado é alcançável, eu tenho que o espaço de estados é o R2. Fisicamente, os estados vão estar num subconjunto do R2, mas, teoricamente, x é igual ao R2. Que características, então, a gente observa nesse tipo de sistema? Ele tem duas características básicas. O espaço de estados é contínuo. x1 e x2 podem assumir quaisquer valores reais. E outra, o y de t é definido em cima do tempo, ou seja, eu encontro um y para cada valor de tempo, encontrando a solução da equação diferencial. Então, eu digo que o y ele é dirigido pelo tempo. Então, sistemas que têm essas duas características são chamados de sistemas dinâmicos de variáveis contínuas. Mas será que todos os sistemas podem ser descritos dessa forma, por equações diferenciais? Ou mesmo a diferenças, caso seja discreto no tempo? Não. Tem sistemas que não dá para descrever dessa forma. Vamos pegar um exemplo. A fila de um supermercado. Considera que esse seja o meu sistema, uma fila. Eu tenho, então, nesse sistema, eu tenho três entidades básicas. Eu tenho os clientes, que estão aguardando pelo serviço. Tem um servidor, que é quem presta o serviço. E tem a fila, que é o espaço onde é feita essa espera pelo serviço. Além disso, eu tenho duas coisas para definir. A capacidade da fila, ou seja, quantos clientes podem ficar esperando a fila, pode ser considerado ilimitado ou limitado. E tem a disciplina da fila, que é como os clientes vão ser atendidos. Aqui, no caso de uma fila de supermercado, a gente tem uma fila FIFO. O primeiro que chega é o primeiro que vai ser atendido. É o first in, first out, por isso que é FIFO. Então, esse é o meu sistema. Nesse caso, qual que seria o estado? O que eu estaria interessado nesse tipo de sistema? Eu posso estar interessado no número de clientes na fila. Se é o número de clientes na fila, nesse caso, eu vou ter 0, 1, 2 e assim por diante. Ou seja, o espaço de estados é o conjunto dos inteiros não negativos. Já é uma característica diferente do sistema dinâmico de variável contínua, porque aqui o espaço de estados é um conjunto discreto. Mas tem uma outra característica. Observe que só há mudanças de estado quando ocorrem duas situações. Quando chega um cliente ou quando sai um cliente. Eu vou considerar então que essas ocorrências são ocorrências instantâneas. E vou chamar essas ocorrências instantâneas de eventos. Eu só vou mudar o estado do meu sistema quando ocorre um evento. Então, o sistema não é mais dirigido pelo tempo. Não é a cada instante de tempo eu tenho um valor de estado. Agora, eu tenho um valor de estado quando ocorre um evento. Nesse caso, a gente diz que esse sistema é dirigido por evento. E essas duas características, conjunto de estado discreto e ser dirigido por evento, caracteriza o sistema a evento discreto. E por que é importante a gente estudar sistemas de eventos discretos? Dado que está interessado em sistemas de automação. É porque sistemas de automação são sistemas de eventos discretos. O que a gente entende por um sistema de automação? Eu tenho um controlador a eventos discretos. Ele está num nível hierárquico acima dos controladores de variáveis contínuas, que estão aqui embaixo. Qual que é a ideia do controlador a eventos discretos? É fazer com que o sistema opere da maneira projetada, ou seja, a maneira desejada. E como? Através de eventos. Ele vai observar eventos, esses eventos podem ser observados diretamente da planta, ou vai observar eventos que vão vir do próprio controlador.
e vão ser interpretados por uma interface como eventos. Por exemplo, esse controlador de variável contínua pode informar para a interface, pode ser, por exemplo, um controle de temperatura ou controle de nível. Ele vai informar para a interface o valor da temperatura, o valor do nível. E dependendo do valor, eu posso fazer uma quantização. Por exemplo, eu poderia considerar nível baixo, nível intermediário e nível alto. Um determinado valor do nível muda de intermediário para alto, por exemplo. Isso será um evento, nível alto. Esse evento, então, vai para o controlador evento discreto. Baseado na sequência de eventos que ele observa, ele gera uma sequência de eventos, que são comandos para atuadores. Ele pode mandar comando através da interface para os controladores de variáveis contínuas, por exemplo, mudando o set point. Suponha que o controle de variável contínua seja o controle de velocidade. E, quando ocorre uma determinada situação, eu tenho que mudar a velocidade de uma máquina, de um motor. Então, o controlador manda a interface, através de um evento, alterar o set point, e o set point é alterado naquele controlador de velocidade. Também pode atuar diretamente sobre a planta. Eu posso, por exemplo, desligar uma máquina ou ligar uma máquina diretamente do controlador eventos discretos para a planta. Posso observar, por exemplo, alguma característica de segurança. Posso ter um sensor de barreira informando se alguém entrou no espaço de uma máquina que não poderia ter ninguém ali. O controlador, ao perceber esse evento, pode comandar o desligamento de todo o sistema da planta. Para o controlador eventos discretos, como ele enxerga eventos e comanda eventos, para ele, a planta e a interface são um sistema a eventos discretos. Eu vou ter o espaço de estado discreto e vou ter esse sistema dirigido por eventos. E o próprio controlador eventos discretos será um sistema evento discreto. Por isso é que em sistemas de automação é tão importante estudar inicialmente sistemas de eventos discretos. Na próxima aula, nós vamos ver como modelar esse tipo de sistema, uma vez que eu não posso usar equações diferenciais, nem equações de diferenças, dado que as variáveis de estado não são contínuas, são variáveis discretas. Isso será visto na próxima aula.